Bom, estamos nos preparando aí para poder iniciar nossa live aí sobre o tema pecado e sofrimento psíquico. Daqui a pouquinho o professor Marcos está chegando aí e a gente inicia. Então, bom, deixa eu ver quem está chegando por aqui já, né? Deixa eu colocar o olho de vidro, para poder enxergar a galera aí. Ah, beleza. Sejam bem-vindos e bem-vindos aí. Ok. Daqui a pouco o Marco deve chegar por aqui. Vamos acenar, conversar um pouquinho, dar uma boa noite. O assunto hoje é bastante interessante. Tá? Eu diria que interessante por ser bem atual. Deixa eu ver aqui. Estou tentando focalizar aqui. Acho que tá. Boa noite, pessoal. Acho que tá o Marcos aqui. Aqui. Achei. Deixa eu ver. Ué, não estou conseguindo. Ah, consegui. Espero que a conexão hoje ela nos ajude, né? Que a gente seja presenteados e presenteados com a boa conexão hoje. Aí, tá aí o Marcos. Aí. Olá, Márcio. Olá, Tá bom, pessoas. Tudo bem? tudo jóia. Então, pessoal, o pessoal tá chegando aí, Marcos. Vamos Ah, cumprimentar a galera aí que tá chegando. Pessoal, o pessoal tá entrando aqui, como vai subindo, né, a letra aqui. ah, Então eu já tô aproveitando para dizer uma boa noite para todo mundo aí, todos e todas aí. E, e vou falar, né, já iniciar aqui para conversar um pouquinho, para dizer qual que é a proposta, né, das lives de quarta. E quarta-feiras, né, as quartas-feiras para a psicanálise é um dia da semana muito interessante, né? Porque foi nas quartas-feiras que o Freud começou a fazer seus encontros. E, então eu vou manter também, né? Não vou pegar carona com Freud, vou manter toda quarta-feira um encontro para tratar de assunto relacionado à psicanálise, à psicologia, e, né, e vamos levar essa proposta adiante. Para começar, a proposta é a seguinte: a partir de um livro, né, que fala sobre os 7 pecados capitais à luz da psicanálise, o livro do professor William Castilho, a gente pensou em começar e abordar esse tema, já que a gente tem ali uma ligação tanto com uma área, né, eu diria o Marquinho hoje mais, né, propriamente com a área da psicologia também, mas a gente acaba entrando nesse diálogo com a teologia e com a psicologia, que o tema, né, favorece essa reflexão. E é um tema muito atual. Então a gente pensou, conversei com o professor Marcos e ele gostou da ideia, abraçou a ideia, não só ele, também a Elisa, né? A Elisa, o Jonathan, enfim, a galera que resolveu trocar ideia aqui toda quarta-feira. E para dar início, então eu convidei o meu irmão, meu amigo aí, né, que é psicólogo, para tratar dessa preparação para o caminho das lives que virão, que serão, né, 7 encontros. Cada encontro a gente vai abordar ali, conversar um pouco sobre um pecado capital à luz da psicanálise. Então, hoje seria o pontapé inicial. Então, já aproveito para dizer para você que está entrando aí para acompanhar essa, se você gostar dessa, saiba que vai passar muito mais água por debaixo dessa ponte. As outras quartas-feiras, né, a gente vai detalhar um pouco melhor. Hoje é uma introdução geral, então, dito isso, eu já quero, né, passar aí a palavra para o Marcos, para ele ficar à vontade, porque a gente tem apenas 1 hora e não queremos ser surpreendidos aí com a queda de conexão e nada do tipo. Então, Marcos, fica à vontade, boa noite, mais uma alegria poder, um momento de felicidade poder trocar ideia com você aqui. A gente se vira para estar junto, né, conversando, trocar ideia, então a gente cria essas lives. Fica à é vontade verdade, aí. é verdade. Pessoal, boa noite então para todas, para todos, né, para vocês que estão aqui. É sempre uma alegria
o Márcio disse, né, que é um pretexto para a gente estar conversando, se falando. Nós já fizemos isso com o Benjamin, queremos fazer com a Milton e queremos fazer com todos. Então, essas lives é um momento de encontro, né? Existe várias formas de presença ou de se fazer presente. Tem a presença física, tem a presença espiritual e tem a presença virtual agora, né, que nós estamos usando. Então, como o Márcio disse, a partir de um livro que nos chegou, né, que nos foi apresentado, sobre os 7 pecados capitais à luz da psicanálise, surgiu no coração do Márcio, então, esse desejo de usar as quartas-feiras para a gente trabalhar temas outros. Né? Nós somos teólogos, né? Mas nós queremos também falar de psicologia, queremos falar de filosofia, queremos falar de sociologia, queremos falar sobre cultura, no modo geral. E o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira ideia foi tratar desse assunto, né? Sobre a questão do pecado e à luz da psicanálise. A psicanálise é uma área do saber, né? Ela, né, toda a psicologia, além de Skinner e outros, mas teve a prática clínica teve início com Freud, e o Freud é o pai da psicanálise, né? Depois de Freud vieram outros também na mesma esteira de Freud, pensando na psicanálise. Temos aí Melanie Klein, temos Lacan, temos Winnicott, Bion e tantos outros. Mas então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. É um encontro, né, introdutório. O melhor está por vir, sempre o melhor está por vir, né? Mas acho que o interessante será depois que nós vamos trabalhar semanalmente cada um dos 7 pecados, né? Depois vocês terão essa oportunidade, né? Temos profissionais na área da psicologia que vão estar trabalhando isso, tendo o Márcio aí como teólogo que vai dar esse suporte teológico em todos os encontros. Bom, gente, então, como o Márcio falou, é um livro. Eu fiz uma colinha aqui porque é muita informação, não quero me perder e quero que todos aproveitem bem essa noite. Então, é um livro escrito por um psicólogo clínico. Ele deu aula por muito tempo na PUC de Minas, na Faculdade Jesuítas também em Minas, além de ser um psicólogo clínico. E aí ele escreve esse livro e ele tenta, de algum modo, falar a relação que existe entre pecado, doença mental e sofrimento psíquico. Né? Como que existe uma similaridade, existe uma ligação entre essas 3 realidades, elas se falam, e aí tudo que ele vai desenvolver na sua obra está nessa direção. Então aí fica a sugestão para que vocês possam adquirir o livro. Eu fiquei sabendo que esgotou uma primeira edição, mas assim que sair a próxima, vocês têm essa oportunidade. Bom, então o que ele quer trabalhar? Né? Quando fala de pecado, e deixar muito claro isso, porque quando a gente fala de pecado é uma coisa bem ampla. Nós estamos falando dos 7 pecados capitais, né? E nós vamos falar hoje um pouco sobre a história dos 7 pecados capitais, como surgiu, né, na história. Depois falar um pouco sobre uma nova interpretação acerca do pecado. Falar do pecado capital, ou dos pecados capitais, como uma forma de gozo, de satisfação, de busca pelo absoluto. Ver esse pecado hoje numa sociedade neoliberal, né, como o ser humano que vive na sociedade hoje lida com essa ideia de pecado, ou como ele vive esses pecados. Né? E depois uma proposta de superar, ou de, melhor dizendo, uma proposta de viver, de buscar o absoluto, sem todavia cair nessa armadilha dos pecados capitais. Né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a sociedade dos isolados e uma tentativa de viver uma sociedade na perspectiva da alteridade. Tá? Então, muito bem. O objetivo do livro, né, ele fala assim, olha, nós queremos refletir, falando de 7 pecados capitais, o sofrimento psíquico presente nos homens e nas mulheres que tentaram, na aventura do pecado, através do pecado, encontrar essa felicidade que é uma felicidade impossível. A felicidade é algo impossível, né? Isso tem que ficar muito claro. Nós temos momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de gozo, mas dizer que nós temos a felicidade, que nós podemos aprendê-la, isso seria uma grande ilusão da nossa parte. Nós podemos ter uma vida interessante, né? Nós precisamos buscar uma vida alegre, ativa, dinâmica,
E nessa nossa vida nós vamos ter momentos de alegria, de felicidade, mas também momentos de tristeza, porque a vida é isso, a vida é essa dinâmica. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E na obra ele fala assim, eu acho interessante, porque como nós estamos falando como teólogos e psicólogos, essa busca pela felicidade, essa busca por aquilo que não tem nome, essa busca por essa coisa que nós não sabemos o que é, mas que nós buscamos constantemente, que nos arrasta, para a teologia, nós damos o nome de mistério. O mistério seria essa realidade que nós buscamos, nós sentimos, nós experimentamos, nos convoca, nos chama, nos solicita, mas nós nunca conseguimos aprendê-la. E nós damos o nome de mistério. Para a psicanálise, essa coisa que nós buscamos, essa realidade que nós vislumbramos, essa coisa que nos convoca, que nos chama, nós damos o nome de real. Né? O real é o indizível, aquilo que a linguagem não pode captar, que os sentidos não podem captar, isso é o real. Né? O que nós temos da realidade, o que nós experimentamos nos nossos dias, é um fragmento da realidade. A realidade como todo é impossível de abarcar. Né? Então, é só para a gente poder então começar a partir disso. Antes, porém, da gente falar sobre o que eu propus, no sentido da história, dos 7 pecados e tudo mais, é importante destacar que hoje nós vivemos uma sociedade da hiperindividualização, né? Ou seja, é uma sociedade que fala, você é um indivíduo e você é responsável por tudo o que acontece com você. Seu sucesso, seu fracasso está nas suas costas, está sobre a sua responsabilidade, né? Sobre a sua responsabilidade. Só que nós sabemos que não é bem assim. Nós vivemos numa sociedade em que muitos fatores, né, muitas contingências, né, variáveis e mais variáveis, influenciam na nossa felicidade, no nosso bem-estar psíquico. Né? Então, assim, a felicidade que nós buscamos, a alegria, a satisfação, uma vida saudável, uma vida psíquica saudável, claro que depende de nós, sim, mas também depende de vários fatores. Há uma coisa que eu sempre converso com algumas pessoas, já falei com o Márcio, já falei com o Benjamin, já falei com pessoas que estão ao meu redor, que, assim, a terapia, buscar um psicólogo, é importante para todos. Todos deveriam buscar, sim, para um autoconhecimento, para aliviar uma dor, para aliviar uma situação de sofrimento. Obviamente que esse profissional vai ajudar. Mas essa coisa de que tudo é terapia, de que para tudo a solução é terapia, isso é uma falácia. Tem muitas coisas que a solução não é terapia. Existe uma questão, por exemplo, econômica, social, que causa sofrimento, e se você buscar terapia, você vai minimizar um pouco da dor, mas as questões vão continuar. Né? Então, assim, tem coisas muito maiores do que simplesmente a sua responsabilidade sobre um sofrimento que você vive, sobre um adoecimento psíquico. Né? Então, a gente tem que ficar muito, muito atento a isso. Né? Buscar terapia é interessante, mas achar que a terapia resolve tudo, isso não, porque tem outras questões que estão implicadas no sofrimento do ser humano, no sofrimento psíquico. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar. Dizer que os sofrimentos que aparecem na sociedade, né? Todo mundo aí, muita gente hoje sofrendo, e esse sofrimento que nós vivenciamos, ele se apresenta, né, em forma de sintoma. Né? Nós temos hoje aí, por exemplo, 2 grandes sintomas que tomam conta, não que não existam outros, mas hoje a depressão e a ansiedade são os grandes sintomas na sociedade. E por que são sintomas? Porque o sintoma está dizendo alguma coisa, eu estou sofrendo e esse meu sofrimento aparece através do sintoma. Quando nós temos na sociedade esses 2 grandes sintomas, depressão e ansiedade, é porque o ser humano está vivendo um sofrimento psíquico, ele não está conseguindo dar conta daquilo que a sociedade exige, daquilo que o mercado impõe, daquilo que o sistema nos coloca a goela abaixo, e aí ele grita de desespero, olha, eu não consigo dar conta. E aí aparecem 2 sintomas. Né? Então, para a gente entender que a questão dos sintomas, da saúde psíquica ou do adoecimento psíquico, nós temos uma responsabilidade, temos, mas não somente nós, como indivíduos. Tem vários fatores que estão presentes nisso. Bom, vamos lá então para aquilo que o livro propõe, né, que foi uma introdução para a gente situar a nossa conversa,
Mas o que o livro propõe, então, ele começa dizendo sobre a história do pecado original. Desculpa, dos 7 pecados capitais. Tá? Há um ato falho aí. 7 pecados capitais. Então, primeiro, a gente precisa entender que isso surge na igreja por volta do ano 340 aproximadamente. É importante entender um pouco o contexto. Até 313 depois de Cristo, a igreja ela vivia no estado do Império Romano, numa posição de uma igreja minoritária, um grupo minoritário, até visto como uma seita, perto daquilo que era a religião do Império Romano. Ocorre que, por volta de 313, existe uma mudança na igreja, porque a partir desse momento o Império Romano se aproxima da igreja, permite, legitima a ação da igreja, e a igreja passa de uma situação, né, de perseguição, a igreja deixa de ser perseguida e começa a ter um pouco mais de liberdade no Império. À medida que a igreja começa a ter um pouco mais de liberdade no Império e se tornar cristão começa a ser uma coisa atrativa para muitos, muitas pessoas começam a se tornar cristãs e cristãos. Com isso, aquela radicalidade do Evangelho, aquela busca pelo seguimento de Jesus, aquela assimilação com Jesus a partir do martírio, da morte, começa a ficar de lado. E esse número de cristãos que começa a aumentar, eles começam a seguir Jesus, mas de uma maneira menos intensa do que antes. À medida que eles seguem Jesus de maneira menos intensa do que antes, há uma certa decadência moral, há um certo esfriamento na prática cristã. E alguns cristãos insatisfeitos com esse modo de viver o cristianismo, de uma maneira mais light, de uma maneira mais tranquila, sem tanto radicalismo, né? Eles começam então a se afastar para os desertos. Vão para os desertos porque lá no deserto eles acham que se isolando da vida, dos prazeres da sociedade, eles vão estar se aproximando de Cristo. Como agora não tem mais perseguição, então uma forma de se associar, de estar configurada a Cristo, seria uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício no deserto. Dentro desse contexto, nós temos um personagem chamado Evagrio Pôntico, que era uma espécie de um monge, né? E ele vivia no deserto, onde é na região da Turquia hoje. E nessa experiência com Deus no deserto, ele tinha a cela, um lugar onde ele ficava orando, jejuando, buscando a intimidade com Deus. Nessa experiência que ele vivia de busca pela intimidade com Deus, ele começou a sentir que algumas coisas, que algumas paixões que brotavam do seu próprio corpo, que brotavam da sua própria existência, do seu próprio ser, atrapalhava essa intimidade com Deus. E ele foi percebendo que essas coisas que surgiam nele mesmo, ele deu o nome de paixões. Porque a paixão é algo que nós não temos controle. Ela surge, ela aparece. Independente de você buscar ou não, ela vai surgindo. E nisso ele foi dando nome a essas paixões que o afetava e que, ao afetar, dificultava, atrapalhava essa sua intimidade com Deus. E aí surgiu ali os 7 pecados capitais. Na época ele intitulava com 8 pecados, né? Com 8 paixões que o atrapalhavam. Bom, e aí nós temos todo isso que nós já falamos, né? Que é a avareza, a luxúria, a gula, a ira, a preguiça, bom, enfim, esses 7 pecados capitais. Bem, só que aí não era visto como pecados capitais, era visto como paixões que o atrapalhavam na sua relação com Deus. E ele foi dando nome para isso, ele foi orientando outros monges, e aí outros monges começavam a ensinar outros monges, uma vez por semana, o modo como lidar com essas paixões. O tempo passou um pouco, por volta do ano 600, no século VII, mas no ano 600, teve um papa chamado Gregório Magno, e ele então diz, olha, essas paixões todas que vocês estão falando, nós vamos classificar ela como 7 pecados capitais. E aí então surge essa ideia de 7 pecados capitais. Por que 7? Porque aí faz um paralelo com os 7 dons do Espírito. Se nós temos
os 7 dons do Espírito, nós temos também os 7 pecados capitais. E além disso, o número 7 na Bíblia é um número simbólico, um número bastante relevante. Bom, isso ainda dentro de uma perspectiva do Império, mas aí nós já estávamos aí no Império Franco-Germânico. Mas veja, até esse momento, o pensamento era entender que essas paixões nos atrapalhavam a viver uma intimidade com Deus, que essas paixões, de algum modo, influenciavam na nossa relação com Deus. Acontece, e agora tem uma virada, uma mudança de mentalidade, um modo diferente de entender o pecado, que vai acontecer com Santo Tomás de Aquino, lá por volta do ano 1250, no século XIII. Santo Tomás de Aquino, ele valorizava muito a questão da razão, a filosofia de Aristóteles, e ele foi percebendo que existiam essas paixões todas, mas que a razão, ela era soberana sobre as paixões, de modo que, quando o ser humano se deixava levar por essas paixões, ele estava cometendo um pecado contra Deus, ele estava ofendendo a Deus. Então, no começo, eram paixões que atrapalhavam a intimidade com Deus. Com Santo Tomás de Aquino, o pecado, ou a prática de um dos 7 pecados capitais, tornou-se, então, uma ofensa contra Deus, uma afronta contra Deus, né? Um desagradar a Deus. Então, assim, ficou uma coisa diferente. E essa coisa diferente, de o pecado como alguma coisa que ofende a Deus, uma coisa que desagrada a Deus. Essa mentalidade é o que está presente hoje. É o que está presente hoje. Então ela começa como sendo paixões que atrapalham a minha intimidade, mas mesmo que essas paixões estivessem ali, eu não deixava de estar em comunhão com Deus, e essas paixões não afastavam Deus de mim, né? Simplesmente dificultava. Mas com Tomás de Aquino, se eu cometo um desses pecados, eu estou ofendendo a Deus. Tá? Então agora nós temos uma mudança. E a partir disso, desse breve histórico, nós vamos falar agora da visão do pecado e uma hermenêutica, ou seja, uma nova leitura sobre o pecado. Né? Como que é visto o pecado hoje? Eu acho que a primeira ideia que nós devemos entender, e eu queria ainda ficar nessa questão das paixões, porque os padres do deserto, assim como Evagrio Póntico e outros, eles começaram a desenvolver não uma briga contra as paixões, não uma briga com esses 7 pecados capitais, que na época não eram 7 pecados, mas eram 7 paixões. Eles começaram a entender que era preciso, de algum modo, não negar que isso existia, identificar isso e, de algum modo, trabalhar com isso, lidar com isso. É um pouco daquilo que, recentemente, nos falou Jung, né, o pai da psicologia analítica. Ele dizia que nós somos luz e sombra. Que em nós existem essas coisas que são positivas, virtudes, mas também há em nós vícios, há em nós coisas que a sociedade coloca como sombras e que nós, de algum modo, escondemos essas sombras. Só que o Jung fala que, na medida que a gente esconde e foge dessas sombras nos pegam na curva, como diz, né? Eles se apresentam de maneira traiçoeira. Então, todas as vezes que você foge e nega as sombras que estão em você, elas se tornam maiores e elas, de algum modo, acabam nos pregando peças, vamos dizer assim. E na mentalidade dos monges do deserto, quem trabalha isso também é Anselmo Grun, quando você identifica essas sombras, não briga com elas e procura integrar, isso você não se torna mais refém delas, mas pelo contrário, você tira o que de bom aquilo traz. Tá? Muito bem, só um paralelo para a gente pensar um pouco essa questão das paixões. Mas vamos pensar então uma nova hermenêutica, como nós colocamos. Então, assim, a ideia de pecado ficou. A partir de Santo Tomás de Aquino, essa ideia dos pecados capitais como uma ofensa contra Deus, ficou na sociedade. E essa ideia de pecados capitais ficou tão presente que entrou na arte, na literatura, entrou
perpassa a sociedade como um todo, né? Do pecado, o pecado como aquela coisa que é boa, mas que é proibida, né? Alguém fala assim, ó, se porque tudo que é bom ou engorda ou é pecado, né? Alguém brinca assim, tudo que é bom ou engorda ou é pecado. Então tem muito essa visão do pecado como alguma coisa que é boa, mas que eu não posso fazer. Alguma coisa que é atrativa, mas eu não posso realizar. É como se fosse uma castração. Alguém nos castra, alguém nos impede de viver e de gozar de tudo aquilo que a gente pode gozar. Tá? E gozo aqui é no sentido de poder viver tudo aquilo que nós podemos, tá? Não no sentido de orgasmo. Também o orgasmo como gozo, obviamente. Então, primeiro, a ideia de pecado na sociedade presente, todo lugar fala de pecado, e até brinca com o pecado. Eu me lembro de uma propaganda que existia, acho que no Ifen Motel, pecado é não conhecer. Né? Então, assim, até brinca com o pecado, com essa ideia toda. Veja, é muito interessante entender que, a partir do momento que os teólogos começam a se inserir na sociedade, a dialogar mais com o mundo moderno, com o mundo contemporâneo, eles vão identificando que existem questões sociais, injustiça, que existe preconceito, que existe exclusão, que existe uma economia injusta, que existe uma série de coisas que causam sofrimento para o ser humano. E a partir do momento que a reflexão teológica começa a entender que na sociedade o sofrimento é causado não por Deus, não como castigo de Deus, mas é causado pela própria ação do ser humano, os teólogos começam a entender que o pecado é uma ofensa contra Deus na medida que a gente ofende o ser humano. É uma ofensa contra Deus à medida que nós excluímos o ser humano, que nós exploramos o ser humano. Então, nesse sentido, e até partindo de Mateus 25, quando Jesus fala, olha, estive nu e me deste de vestir, estive com fome e deste de comer, estive preso e foste me visitar. Entender que o amor a Deus passa necessariamente pelo amor ao próximo. Então, nesse sentido, o pecado começa a ser visto como uma questão ética. Né? Uma questão ética por quê? Porque à medida que eu vivo, que eu sirvo, que eu acolho aqueles que precisam, eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, a ideia de pecado como aquela coisa intimista, o meu pecado contra Deus, eu pequei contra Deus, Deus está bravo comigo, Deus vai me castigar por conta disso, de algum modo, isso vai deixando de existir. Ok. Só que, por mais que os teólogos trouxessem e propôssem essa nova compreensão de pecado, numa questão mais ética do que numa questão propriamente moral, individualizada e intimista, ainda existe e foi apresentado a partir, sobretudo, das igrejas neopentecostais e de algumas alas dentro do catolicismo, essa ideia de pecado como culpa ainda, como ofensa contra Deus, como medo, como castigo. Muito foi alimentado isso porque nessas linhas, tanto neopentecostais como alguns segmentos dentro do próprio catolicismo, a relação com Deus é uma relação muito individualizada. É uma relação, como eu posso dizer, intimista, de modo que eu me salvo sozinho ou eu me condeno sozinho. Não existe uma ideia de coletivo, não existe uma ideia de que nós somos uma comunidade, que somos todos irmãos, que fazemos parte da natureza humana e que nisso nós somos iguais. Bom, com isso, o autor ele vai destacar, e aqui eu acho bastante significativo a gente pensar o sofrimento psíquico, porque ele fala assim, que a partir dessa ideia de o pecado como uma questão ética e o pecado como uma questão moral, e quando eu falo moral, que não me entenda mal, moral no sentido de uma coisa mais intimista, de uma coisa mais ligado ao pecado enquanto medo, enquanto castigo, enquanto culpa. E aí, então, esse autor ele vai colocar o seguinte, eu achei muito, muito interessante, ele fala sobre a diferença entre sentimento de culpa e consciência de culpa. E se a gente for falar de sofrimento psíquico, nós temos que entrar nessa dimensão que é o sentimento de culpa. Todo sentimento de culpa, ele está ligado a um sofrimento psíquico ou uma questão psíquica. Tá?
Então, assim, pensando um pouco sobre o Freud, né, o Freud, claro, eu vou teorizar aqui de maneira bem simples, tá, para vocês, dentro daquilo que é fácil de entender. Mas, assim, todo sentimento de culpa é um regresso infantil, é uma regressão infantil. Todo sentimento de culpa é uma regressão infantil. Por quê? Quando nós somos crianças, nós não temos poder e não temos capacidade de reflexão. Tá? Nós somos muito afetados pelo meio que nós vivemos e isso nos marca profundamente. Por isso que a maioria dos traumas nós adquirimos na infância, porque a pulsão, né, que é essa vontade de viver muita coisa, ela foi de algum modo reprimida, ou alguma coisa veio e bloqueou isso, ou veio uma situação que nós não dávamos conta, e aí surge o trauma. Mas vamos lá, para entender um pouco. Eu sou criança, tenho meu pai e minha mãe, e aí eu estou no meio dessa convivência toda, e eu tenho um sentimento, né? De repente eu tenho medo, de repente eu tenho saudade, de repente eu tenho, sei lá, medo de alguma coisa, enfim, eu tenho sentimentos, eu sou uma criança, mas tenho sentimentos, tenho emoções. Eu não tenho o poder da reflexão, mas eu tenho tudo isso. E aí eu chego para o meu pai, para a minha mãe, e apresento a eles a minha queixa. E eles se voltam para mim e dizem o seguinte: para de ser bobo, isso não é nada. Para de frescura, isso não é nada. O que vai acontecer? Como na minha cabeça meu pai e minha mãe não erram, eles são heróis, eles são soberanos, esse sentimento que eu tenho é um erro, é algo ruim. E se é algo ruim, eu vou me culpar por isso. Eu não vou culpar meu pai e minha mãe porque não me acolheram, porque não respeitaram meu sentimento. Tudo que eu estou sentindo é culpa minha. Porque se meu pai e minha mãe não legitimou meu sentimento, aquilo é um erro meu. E se é um erro meu, eu sou culpado por isso. E uma forma de espiar essa minha culpa, né, é através de um sofrimento. E aí surge o sentimento de culpa e a dor que esse sentimento de culpa provoca, o adoecimento que esse sentimento de culpa provoca, é como se fosse um autoflagelo. Eu estou me flagelando, eu estou me punindo porque eu sou errado, porque eu sou culpado. Tá? E é tão interessante isso, e por isso que a gente fala que todas as vezes que nós temos um sentimento de culpa, é um regresso, né? É uma volta à infância, porque assim, até hoje nós experimentamos sentimento de culpa. Depois eu vou explicar o que é a consciência de culpa, que é muito diferente. Agora, o que causa sofrimento psíquico é o sentimento de culpa. Veja, esse sentimento de culpa, ele nos leva, e ele está tão presente em nós, e aí tem alguns casos de pessoas, por exemplo, assim, elas são adultas, e, por exemplo, ela está prestes a ter uma promoção numa empresa, preste a ter um cargo maior. Ela se auto-boicota, olha só que a coisa é, ela se auto-boicota, faz alguma coisa errada para não dar certo aquela promoção. Ou algumas pessoas estão prestes a conseguir uma coisa que por muitas vezes quis, mas quando está próximo de conquistar, ela mesma faz alguma coisa para não ter aquilo. Porque ela não pode ter aquilo porque ela é culpada. Ela vive com aquela culpa, com aquele sentimento de culpa lá da infância. Então, assim, há muita coisa para se falar nesse sentido, mas o que eu queria destacar é que todo sentimento de culpa, né, que está ligado ao pecado é uma regressão infantil. Porque aquilo te adoece, aquilo faz com que você fique pior. Né? Então você vê muitas pessoas dentro desse mundo religioso, dentro desse mundo da fé, vamos colocar, dessa comunidade, que fica se punindo, que fica se punindo, que fica se punindo, punindo, porque para ele, aí vamos pensar o seguinte, agora, essa figura maior, aí tem que trabalhar um pouco a ideia de Tote Tabu do Freud, mas
Quem seria essa figura maior? É Deus. Então, se eu pequei contra Deus, se eu ofendi a Deus, então eu devo, de algum modo, aceitar o sofrimento em minha vida, porque é uma forma de aplacar e de dizer, Deus, eu sou culpado, desculpa, então eu aceito a culpa, eu aceito o sofrimento, eu aceito o adoecimento, porque eu fiz uma coisa contra o Senhor. Então, está muito ligado a essa dimensão do sentimento de culpa. Tá? Então, sempre voltando, pode ser cansativo, mas o sentimento de culpa está sempre ligado a um regresso, a um retrocesso, tá? A uma forma de volta a uma experiência infantil. Tá? O autor ele coloca algo que me deixou bastante... eu achei que ele foi bastante provocativo, mas foi assertivo. Ele disse assim, a maturidade emocional está ligado à maturidade espiritual. E que a imaturidade emocional também está ligada à imaturidade espiritual. Então, quando você pega, por exemplo, algumas pessoas que vivem na sua relação com Deus esse intimismo, ele vive uma espiritualidade imatura porque o seu emocional ainda é imaturo. Quando você amadurece emocionalmente, a sua relação com Deus também ela amadurece. Isso vale a pena, e daí certamente em outros momentos será discutido sobre isso. Tá? Então acho que isso é uma primeira ideia. E aí então, para falar agora sobre a consciência de culpa. Na consciência de culpa é algo diferente, porque na consciência de culpa está muito ligado a uma responsabilidade minha frente ao próximo. Não é uma coisa que eu fico me martirizando, que eu fico remoendo, que eu fico me autoflagelando. Não. Consciência de culpa é quando eu tenho consciência de quem é meu irmão, de quem é minha irmã, e por um motivo ou outro eu não fiz, eu não tratei, eu não cuidei do outro como deveria. Vale aqui destacar até a etimologia da palavra. A palavra culpa tem o mesmo radical da palavra cuidado. A palavra culpa tem o mesmo radical da palavra cuidado. Ou seja, todas as vezes que eu não cuido, eu me sinto culpado. Quando o outro se apresenta a mim como alguém que deve ser cuidado, amparado, protegido, ser tratado como alguém na sua dignidade, que eu não cuido, aí gera culpa. Mas é uma culpa ligada ao não ter cuidado. Então, nesse sentido, consciência de culpa é consciência de que eu não cuidei. E aí, consciência de culpa está ligada a uma questão ética, de ação em favor do outro. E aí, quando eu passo da dimensão do sentimento de culpa para o sentido de culpa, ou para a consciência de culpa, então eu tenho um salto na minha maturidade, na minha relação com Deus. Bom, muito bem, tudo tranquilo, mas os 7 pecados capitais, eles são fascinantes, eles são atrativos, eles nos solicitam, porque toca os nossos sentidos, porque é algo que nos afeta, é algo que nos promete a experiência do absoluto. É algo que nos promete a experiência do gozo. O que seria o gozo, né, dentro da mentalidade de Lacan? O gozo seria tudo aquilo que ultrapassa a barreira da castração. O que seria essa barreira da castração? Aí tem que pensar um pouco no Freud, que trabalhou no livro Mal-Estar na Civilização, dizendo o seguinte: a gente nasce e quer viver a nossa vida, mas se todos nós buscássemos tudo o que a gente queria, e se não tivesse freio na sociedade para colocar limites nos nossos desejos, seria um caos. Se eu quisesse fazer tudo que dava na minha cabeça, o Márcio também, a Sara, a Fátima, a Regina, todos que estão aqui, cada um fizesse aquilo na cabeça sem preocupação nenhuma, o mundo seria um caos, seria uma bagunça, seria uma anarquia, né? Nesse sentido. Então, segundo Freud, existe a castração, aquilo que é colocado para que a gente não consiga,
que a gente não possa viver, mas para que mantenha a ordem. E aí, então, vem a ideia de mal-estar na civilização. Por que é mal-estar na civilização? Porque, de um lado, eu quero viver tudo, eu quero experimentar tudo, eu quero o gozo completo, experimentar tudo que eu posso experimentar. Do outro lado, se todo mundo for experimentar o que quer experimentar, nós temos um caos. E aí vem essa castração, né? Essa barreira, para manter uma ordem na sociedade. Por isso o nome do livro é Mal-Estar na Civilização. Para manter a ordem, é obrigado essas castrações todas que acontecem. O gozo seria o quê? Você ultrapassar essa barreira de castração. E o pecado, ou os 7 pecados capitais, eles são de atrativo, ele nos afeta, ele nos provoca, porque de algum modo ele promete para a gente que se eu der vazão a tudo isso, eu vou experimentar o absoluto. Coisa que, infelizmente, a gente sabe, desde o começo falando sobre isso, não ocorre. Bem, vamos lá entender um pouco sobre isso. E aqui vale a pena destacar que esses 7 pecados, como foi falado, ele não deve ser visto como negativo. Só negativo. Pode parecer uma coisa contraditória e até paradoxal que eu estou falando aqui. Por exemplo, a questão da luxúria, a questão da avareza, a questão da ira. Essas coisas existem, estão em nós. Veja, o ser humano ele busca encontrar um absoluto, fazer experiência da felicidade, do absoluto, a partir de 3 verbos, vamos colocar assim: poder, ter e prazer. Então o ser humano acha que se ele tem poder, né, se ele possui o poder, se ele tem tudo o que quer, portanto, e se ele pode gozar de todos os prazeres, ele vai ser então uma pessoa extremamente realizada, ele vai encontrar esse absoluto e ele vai encontrar essa realização. Veja, dizer que poder, dizer que ter, dizer que prazer é ruim, não é verdade. Se você for pensar, por exemplo, numa autoestima de uma pessoa, sabe, eu penso que esses elementos todos nos ajudam a ter uma boa autoestima, nos ajuda a aliviar a angústia da solidão. Porque, por exemplo, você tem ali um poder, você entende que você é capaz de fazer alguma coisa, você entende que você tem uma habilidade para algo, isso aumenta a sua autoestima. Ou pelo menos a sua autoestima é alimentada. Então isso é algo positivo. Né? A questão do ter, por exemplo, né? Como que você vai abrir mão de ter uma casa boa, um carro bom, um emprego bom? Isso também traz um alívio da angústia, né? Traz um mínimo de segurança. Prazer, então, como falar que o prazer de uma relação sexual é ruim, o prazer de um bom vinho, de uma boa comida, de uma boa conversa? Isso é bom. O que o autor fala, e quando fala de pecados capitais, é quando você, de algum modo, absolutiza isso. Ou seja, você faz de um meio um fim. É quando você coloca nesses pecados capitais, na luxúria, na avareza, na ira, na gula, enfim, na preguiça, um lugar onde a sua felicidade vai ser vivida, ou você vai se encontrar em tudo aquilo. Então, se isso for vivido como meio, tudo bem. Agora, quando você absolutiza isso, aí está o perigo, segundo o autor. E aí ele coloca, e eu faço questão de citar, ele traz a mitologia de Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, né? A mitologia bíblica do pecado, Adão e Eva, né? A gente sabe que é um mito na Sagrada Escritura, assim como tem o mito da mitologia grega, tem os mitos na Bíblia. E um dos mitos na Bíblia é a questão da Adão e Eva, o fruto proibido, né? Veja, é interessante que o autor fala que 2 coisas impulsionam nossa vida, que é a imaginação e o afeto. A imaginação e o afeto é o que nos move. E aí ele fala que quando a gente tem uma imaginação distorcida, nós somos afetados por isso, e aí está o perigo. E aí ele faz uma analogia com Gênesis, porque fala lá que a mulher lá do Gênesis foi proibida de comer do fruto, só que a figura simbólica da serpente chega e fala para ela comer, e aí diz que a mulher viu, né, que aquilo era agradável e desejável. Ou seja, ela viu, essa visão alterou a sua imaginação, porque ela tinha uma imaginação antes.
Eu não posso, é proibido. Mas a partir do momento que algo foi apresentado como algo positivo, a imaginação dela teve uma alteração, né? Aqui, só para fazer um parênteses mesmo, a psicologia, na abordagem TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, trabalha muito essa questão. Se você tem a mudança da cognição, se você muda o seu modo de pensar, você muda o seu modo de sentir e o seu modo de agir, né? Então, essa ideia da imaginação influenciar o afeto é muito forte. Então, a ideia aqui é você ser seduzido pela ideia de que esses pecados capitais vão te trazer esse absoluto que você tanto procura. No entanto, e aí, claro, vai te afetar, né? Você tem a imaginação alterada, te afeta completamente, e aí você tem uma visão distorcida. Então, isso tem que é um ponto também que ele coloca. Bom, e aí, então, essa coisa do pecado, essa coisa toda que é dita, do pecado, então, como essa coisa que nos fascina, que nos arrasta, que nos promete uma satisfação, e como eu disse, de algum modo, se você entender que prazer, poder, ter, de algum modo, se você souber trabalhar, não vai te arrastar e não vai tirar você da sua opção fundamental, tudo bem. O ruim, segundo o autor, é quando você absolutiza isso e vê nisso o lugar da realização, o lugar do absoluto, algo que é inalcançável. A felicidade é inalcançável. Tá? Isso não significa que não devemos buscá-la. Bom, aí ele vem trabalhar a questão da economia neoliberal. Não sei como é que está a hora, hein, Márcio? Você me avisa aí, tá? Estou tentando acelerar aqui para desenvolver todo o capítulo primeiro. Na economia, quantos 13 minutos? 13 minutos? Jesus Cristo. 13? Pelo menos tá 13 bom. A gente tem. Tá bom. Então vamos lá. Ele apresenta a ideia de uma economia neoliberal dizendo o seguinte, olha, nós vivemos numa sociedade hoje que promete que se você consumir, se você ter tudo, se você desfrutar de todos os prazeres, se você viver a sua vida de maneira hedonista, você vai encontrar a sua felicidade. Só que a gente sabe que a gente está numa sociedade do consumo e do cansaço, porque você consome para saciar esse vazio e não sacia. Consome para saciar e não sacia. Consome porque os objetos são apresentados como aquilo que vai trazer, de fato, uma realização, aquela realização que você tanto procura, e, por fim, a gente acaba não se realizando. Né? Alguns desenvolvem até alguma patologia, algum transtorno por compra, enfim. Então, ele coloca um pouco sobre isso, e que o adoecimento psíquico na sociedade está muito ligado a esse fechamento em si mesmo, porque nessa dinâmica neoliberal, capitalista, como eu disse no começo, nós estamos numa época da hiperindividualização. Eu sou responsável por tudo, pela minha felicidade, por tudo que acontece, então eu tenho que ir atrás disso. Só que nisso nós temos um processo de fechamento. O ser humano se fecha em si, e esse fechamento em si está adoecendo muito as pessoas. E para ele, o autor, esse fechamento em si seria uma forma de viver o pecado. Aquela ideia que eu coloquei há pouco de consciência de culpa. Se eu me fecho em mim mesmo, a questão ética não está sendo vivida. Né? Então, isso tem que ser posto. E aí, terminando já, tá, gente? Terminando. Nós temos, e aí ele fala desse fechamento, esse fechamento gera uma sociedade de isolados. Pessoas isoladas. E o que significa pessoas isoladas? Significa que cada um busca o absoluto à sua maneira. E cada um busca a sua realização de maneira isolada. Então, cada um no seu canto, cada um no seu mundo, buscando esse absoluto, buscando o gozo, buscando essa felicidade. Veja, ele propõe a ética da alteridade. Isso aqui nós podemos lembrar de Levinas, né, que trabalha bastante a questão da alteridade. E ele trabalha o seguinte, olha,
Não ocupar-se de forma absoluta de si, mas olhar para o outro. Então ele diz o seguinte, olha, é um paradoxo. O ser humano quer ser feliz, mas a felicidade que ele procura, ele vai encontrar na abertura para o outro. Enquanto o ser humano se isola e se fecha em si mesmo, ele vai entrando num processo de adoecimento psíquico muito maior. Porque é do ser humano esse processo de abertura. É do ser humano se abrir. Então ele fala que é paradoxal, porque quando eu busco a minha felicidade, eu necessariamente tenho que me abrir para o outro. Por isso que nós temos essa ideia da ética da alteridade. E eu acho muito interessante isso, porque ele fala assim, olha, nós temos medo, nós fugimos. Fugimos do quê, por exemplo? Fugimos... eu até anotei aqui algumas coisas. A gente foge da velhice, a gente foge do amor, né? Isso é uma coisa que ele destaca bastante, e eu queria me focar nisso. Por que a gente foge do amor? Porque o amor pede algo de nós. Se você pensar, por exemplo, segundo Zygmunt Bauman, né, que desenvolveu bastante a questão do amor líquido, sociedade líquida, ele fala de amor líquido porque na sociedade de hoje ninguém quer criar vínculo, ninguém quer fazer compromisso com o outro. Porque fazer compromisso com o outro é abertura. E eu não quero abertura, eu quero fechamento. Só que na medida que eu me fecho, eu tenho aí um amor que é líquido. É um amor até quando satisfaz aquilo que eu quero. Se de algum modo esse outro me solicita algo e que pede-me uma abertura, eu não quero. Só que ele fala que a experiência da felicidade está muito ligada à presença da surpresa, da gratuidade. E aí ele fala então que nessa alteridade eu me uno ao outro, eu me abro ao outro. Só que quando eu me abro ao outro, eu estou aberto ao novo, ao desconhecido e à surpresa. Só que nesse encontro entre eu e o outro é que aparece o terceiro. Esse terceiro seria a surpresa, o gozo, a felicidade. Então, assim, de um lado eu tenho o fechamento, uma sociedade do isolado. Do outro, a proposta de uma ética da alteridade. Se eu, então, vivo a ética da alteridade, esse encontro vai promover, de fato, uma alegria, uma felicidade que só nessa abertura eu consigo encontrar. Bem, eu quero fechar então, Márcio, dizendo que daquilo que nós queremos desfazer da sociedade, daquilo que é envelhecido, daquilo que é imprestável, do amor, todas essas coisas que nós queremos desfazer porque queremos fechar em nós, a proposta seria a abertura. O primeiro capítulo fala sobre pecado e adoecimento psíquico, e nós tentamos de algum modo trazer isso aqui, trazendo vários elementos, só que esse encontro é o primeiro encontro. Nos outros encontros serão trabalhados cada um desses pecados capitais. E aí o autor vai colocar, a partir da psicanálise, como é essa experiência, o que está por trás dessa experiência do ponto de vista psíquico, né, da questão visto pela psicanálise, e também indicativos de superar isso. E repito, pode parecer cansativo, repito, não significa que a avareza, a luxúria, assídia, esses pecados capitais, seja a pior coisa do mundo. Ele é ruim na medida que nós nos apegamos a ele, pensando que, a partir deles, nós teremos o acesso a essa felicidade absoluta que, infelizmente, aqui nós não teremos. Né? Essa felicidade, esse real, esse mistério, nós não captamos. Chega! Ave Maria! Então, eu só, né, quero... o Marquinhos já adiantou, né? A gente vai continuar a partir da próxima semana. Na próxima semana vai ser ele mesmo que vai abordar aí o primeiro pecado, né? Ele que vai cuidar desse primeiro pecado, né? Não pecar, mas cuidar do pecado, ou pecar também, né? Pecar cuidando do pecado, já que está ligado culpa e pecado, eu vou deixar para iniciar na próxima, colocando as impressões, alguma coisa que me chamou muita atenção na fala, acho que é interessante, né? Eu passo para a próxima semana para fazer um resgate, fazer uma ponte para partir para o primeiro pecado, então. E agradeço demais a participação
de cada um e cada uma. A galera mandou mensagem, também sentimos saudades, né? Eu e o Marcos, o Rafael colocou ali, a Sara, o pessoal que está ali, os irmãos se encontrando aqui na nossa live, né? Achei muito legal. Enfim, né? Não dá para entrar. Na verdade, eu não sei ainda manobrar a ferramenta aqui, né? Mas então fica aqui a gratidão em cada um e cada uma ter participado aí e dado um alô, tá bom? Eu passo para o Marco encerrar, mas não sem antes dizer que quarta-feira o nosso encontro já está marcado, né? A gente vai continuar a prosa aqui e essa prosa deu, né? Já vai dar o que falar, mas muito mais ainda, né? O que pensar. Então, Marquinho, você encerra para a gente aí, você despedindo aí, a gente termina a live de hoje, tá bom? Tá bom. Então, agradecer o Márcio por essa iniciativa brilhante que ele teve. Eu acredito que é um tema que vai nos envolver bastante, vai nos levar a esse amadurecimento. O nosso sonho e nosso desejo é que todos, depois desses 7 encontros, saia de um sentimento de culpa para uma consciência ética do cuidado, né? Esse é o nosso objetivo. Quero agradecer realmente a todos e a todas e dizer que estou muito feliz e estamos muito felizes por ter vivido essa experiência juntos nessa noite. Tá bom? Quero deixar para todos um abraço, a minha gratidão e que Deus abençoe a todos e todas. Como nós falamos sempre, né, Márcio? Shalom. 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 Shalom, Até a shalom. próxima, pessoal. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau. Tchau.